vida e recebendo as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, porque nós entendemos que a graça e a misericórdia de Deus, ela acontece quando caminhamos juntos. E quando nós caminhamos juntos, nós somos fortalecidos no Senhor. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Poder sentar, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós estamos iniciando mais um culto de louvor ao nosso Deus. Queremos saudar a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. E nós agora nos unimos, nós aqui na sede da Primeira Igreja Presbiteriana em Queimados, você aí, onde quer que você esteja nesse instante nos acompanhando, vamos adorar o Senhor.
Vou pedir aos irmãos que fechem os olhos, curve a tua cabeça e ao som do instrumento, ao fundo, faça a tua oração. Peça ao Senhor: Senhor, recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, as orações que iremos fazer, ó Pai. Senhor nosso Deus, nós iniciamos, Senhor, esse dia na Tua presença. Senhor, nós estamos debaixo dos Teus olhos, Senhor. Não há nada que ocorra, Senhor, a cada um de nós que não seja de acordo com a Tua vontade. Nós somos sabedores disso, Senhor, e nisso nós confiamos e descansamos. Nós queremos Te pedir agora nesse instante, reunidos, ó Deus, para Te adorar, que Tu recebas, ó Deus, o nosso culto, a nossa adoração, que chegue ao trono da Tua graça, Senhor, que nada seja empecilho nem sirva de impedimento, que nada, Senhor, possa ser obstáculo para Te adorarmos, ó Deus, em espírito e em verdade. Senhor, que a Tua boa mão nos conduza no decorrer deste culto. Que, Senhor, nós possamos ter a sensibilidade, Senhor, dada pelo Teu Espírito Santo para ouvirmos a Tua voz, Senhor, através dos cânticos entoados. A leitura da Tua palavra, Senhor, que ela fale profundamente aos nossos corações. Que ao orarmos, ó Deus, possamos fazê-lo, Senhor, totalmente despido de qualquer tipo, Senhor, de vaidade, mas prostrados aos Teus pés como servos, que nós possamos buscar a Tua vontade. Nós queremos Te pedir, Senhor, fala conosco. Nós temos sede de Ti, nós temos fome de Ti, nós carecemos do Teu agir nas nossas vidas. E é no nome todo poderoso de Jesus que nós nos reunimos para Te cultuar. É no nome de Jesus que nós nos reunimos para bendizermos o Teu nome. É no nome de Jesus que nós nos reunimos em comunhão uns com os outros. É no nome de Jesus que nós oramos, falamos contigo. No nome todo poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo 117. Livro de Salmos, Salmo 117. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos continuar de pé, vamos louvar ao nosso Deus com o cântico de número 147 do nosso inário. Vencendo, vem Jesus. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo luta em desabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça,
de alegria nos roubar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade, fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém. Vamos ter uma oração de adoração e louvor ao nosso Deus com o nosso irmão presbítero Jonas. Graça nós te damos, Pai, porque percebemos, Deus, que a tua glória, Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia sempre estão sobre as nossas vidas. Entendendo, Deus, que a tua palavra, Pai, ela, Pai, foi nos dada para nos direcionar, para sempre, Deus, alcançarmos a vitória em todos os setores, em todas as áreas, Pai, da nossa vida. E quando, Deus, nós temos a disposição, Deus, de colocar a tua palavra em prática, o Senhor, Deus, caminha conosco, Pai, e nada pode nos resistir, Senhor. Ó Deus, entendemos, Pai, entendemos, Deus, que é o Senhor, Deus, que nos sustenta, é o Senhor, Deus, que nos fortalece, é o Senhor, Deus, que nos dá sempre a condição de prevalecer contra aqueles que se levantam contra nós. Por isso, Deus, nós sempre te adoramos, Pai, nós bendizemos o teu santo nome, nós te louvamos, Pai, porque entendemos que sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã para praticar este culto a ti, Senhor. Muito obrigado. É em Cristo Jesus que nós oramos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Podeis assentar? Irmão, vamos fazer uma leitura bíblica no profeta Isaías 57, versículo 15. Profeta Isaías 57, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vamos agora, nesta manhã, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, de falarmos com Ele, de derramarmos os nossos corações, de pedirmos perdão e saber que Ele está pronto a nos perdoar. Vamos entregar diante do Senhor tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, até aquilo mesmo que nós nem sabemos, mas que nós realmente possamos derramar os nossos corações na presença do Senhor, crendo que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados.
Paizinho querido, louvado e engrandecido seja o teu nome nesta manhã. O teu povo reunido agora, Senhor, crendo, Paizinho querido, que tu ouve as nossas orações. Nós confessamos diante de ti, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas. Paizinho querido, recebe no trono da tua graça, perdoa cada um de nós, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nós te somos gratos, Senhor, porque tu é aquele em que nós podemos depositar tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, tudo aquilo que angustia os nossos corações. E tu mesmo, Senhor, trata de cada um de nós. Louvado e engrandecido seja o teu nome nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela graça que tu nos concede do perdão. Louvado seja o teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus, que nós entregamos, Senhor, tudo aquilo que está nos nossos corações nesta manhã. Amém, Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé novamente? Vamos abrir as nossas Bíblias em Levíticos 27, 30. Levítico 27, 30. Vamos ler juntos? Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Nós vamos agora fazer a nossa marcha dos dízimos e das ofertas. Que você tenha isso no seu coração. De que tudo aquilo que você conquistou, de tudo aquilo que você tem, foi o próprio Deus que te deu, foi o próprio Deus que nos deu, mesmo com os nossos esforços, mas Ele nos abençoou, Ele tem nos abençoado, e vamos louvar ao nosso Deus. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. Deus que envia as chuvas e os montes faz florir, e o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus todo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo, bondadivos amor. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. Oremos. Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor, que teus filhos aqui, Senhor, demonstrando fidelidade, vieram aqui devolver parte daquilo que tu deste a eles, ó Pai. Agora, Senhor, eu quero também te pedir, Senhor, que tu venha abençoá-los, Senhor, aqueles que porventura, se tu tem falta de emprego, Senhor, que tu tenha a visitar, Senhor, e tratar daquilo que for preciso, Pai. Te pedimos também, Senhor, que venha abençoá-los, Senhor, as mãos que vão administrá-los esse dízimo, ó Pai. Que seja mão administrada por Ti, ó Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, e te pedimos, Senhor, prepara os nossos corações para ouvir a Tua palavra neste momento. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com um louvor congregacional, um louvor que é simplesmente dirigido pela equipe de louvor, mas que você também, aí aonde você se encontra, louve ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória.
Toda vez que eu subo aqui para ministrar, o Jefferson olha para mim e começa a rir. O Jefferson pastor. Né, Jefferson? O Jefferson ontem não entendeu nada ontem. Deus tem derramado grandes bênçãos sobre as nossas vidas. E uma dessas bênçãos, irmãos, é que Deus sempre tem trago pessoas visitantes aqui para ser abençoado através de nós. Por isso, você que nos visita nesta manhã, nós agradecemos pela tua visita e queremos dizer, como igreja, que você é muito bem-vindo. E temos a certeza que se você está aqui nesta manhã, porque Deus tem algo a fazer de especial na sua vida. E nós, quando olhamos a palavra de Deus, lá no primeiro capítulo de Josué, nos fala aquilo que Josué precisava fazer para alcançar a vitória. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Deus fala para Josué: se você seguir por este caminho, se você obedecer a minha palavra, em tudo aquilo que você fizer, você será bem sucedido. É assim, irmãos. Se nós obedecermos a palavra de Deus, não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, Deus irá sempre nos abençoar. Por isso nós precisamos ter um coração firme, selado pelo Espírito Santo do nosso Deus. Vamos estar entoando este louvor como uma oração ao nosso Deus, dizendo a Ele o nosso desejo, o desejo do nosso coração. Senhor, eu quero ter um coração firme, selado, pronto para ouvir, obedecer, um coração moldável que se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Senhor, eu quero ter um coração firme, selado, pronto para ouvir, obedecer, um coração moldável que se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Que não vacila quando tem que esperar, um coração que se realiza em repartir e amar. Senhor, eu quero ter um coração firme, selado, pronto para ouvir, obedecer, um coração moldável que se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Deus tem a forma de tratar os nossos corações para que possamos a cada dia nos parecermos mais com Cristo Jesus. E quando nós somos moldados pelo Espírito Santo de Deus, Ele nos ensina aquilo que realmente importa, aquilo que nós devemos buscar. E toda vez que nós entendemos isso, nós colocamos o nosso coração
sempre com desejo de ter Deus como sendo o primeiro em nossas vidas. Por isso vamos cantar este louvor que nos fala: eu te busco, eu te procuro, ó Deus. Porque nós sabemos que quando nós buscamos, e a palavra de Deus nos fala isso em Jeremias, que quando nós buscamos o nosso Deus de todo o nosso coração, nós o encontramos. Esta é a promessa de Deus para com as nossas vidas. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. E quando nós entendemos isso, que a nossa caminhada, como diz o apóstolo Paulo, está nos levando a algo que é muito mais excelente. Nós entendemos a alegria que invade o nosso coração quando estamos na presença do nosso Deus. Algo que nos dá muito prazer é quando nós estamos cultuando a esse Deus e Ele trata os nossos corações, Ele cuida de nós, Ele nos fortalece, sempre visando o melhor para nossas vidas. Tem muitas pessoas que têm prazer no carnaval, prazer no futebol, mas o nosso maior prazer é estarmos na presença do nosso Deus. E isso faz toda a diferença. Por isso vamos estar louvando nesta hora. O nosso maior prazer é estarmos em tua presença, porque este é o prazer daquele que é filho de Deus, daquele que é cuidado por Deus, daquele que é fortalecido pelo nosso Senhor. Meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Ouço a tua voz e sinto teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, no teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas
voz e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, no rio deste amor, meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, no rio deste amor, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, no rio deste amor. É o Deus que derrama a sua Shekinah, a sua presença sobre as nossas vidas. Eu não sei como foi a sua semana. Alguns passaram por muitas dificuldades, outros alcançaram a vitória. E talvez só você saiba. Você e Deus. Mas se tem algo que você quer colocar diante do altar de Deus, eu queria te convidar para que você viesse aqui à frente. Queria chamar o pastor André. O pastor André vai estar orando pela tua vida, porque nós temos a certeza que em todas as situações que nós passamos, em todas elas, Deus é conosco. E é esse Deus que nos garante sempre a vitória. E talvez durante essa semana você recebeu uma bênção de Deus sobre a tua vida, algo que somente Deus poderia fazer. Eu queria te convidar que você também estivesse aqui à frente, colocando esta gratidão diante do nosso Deus. Porque nós sabemos que quando Deus peleja conosco, nós sempre alcançamos a vitória. É Deus que cuida de nós. É o nosso Deus que nunca nos deixa sozinhos. Senhor nosso Deus, nós te buscamos, Senhor, porque nós cremos no teu agir e tu és Deus todo-poderoso, Senhor. Um Deus que cuida do teu povo, um Deus que nos abençoa, um Deus que ouve as nossas súplicas e as nossas orações, um Deus que se inclina para nos tocar no lugar em que nós mais precisamos do teu toque. Agora nesse instante, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, trata, Senhor, cada coração, meu Pai. Ali, Senhor, aonde olhos humanos não podem enxergar, onde a mão não pode alcançar, que tu nesse instante, Senhor, esteja operando, ó Pai. Senhor, nós cremos, Senhor, que tu tens o melhor para cada um de nós. Então recorremos a ti com a certeza, Senhor, com uma certeza que o nosso jeito não é suficiente, a nossa maneira não basta. O
que nós queremos, Senhor, é o Teu operar, da Tua maneira, do Teu jeito, no momento certo, Senhor. Tu nos socorre, ó Pai. Nós queremos Te pedir agora nesse instante, Senhor, que Tu esteja visitando o Cláudio, Senhor. O Cláudio que teve um AVC, 46 anos, um jovem ainda, Senhor. Toma nas Tuas mãos, ó Pai. Senhor, vai ao encontro dele, abençoando a sua família. E que Teu operar, Senhor, na vida do Cláudio, Senhor, sirva, ó Deus, como testemunho vivo de que Tu és um Deus que não somente cura o corpo, mas perdoa pecados. O único que pode perdoar pecados. Um Deus que tem a solução para o mal definitivo da humanidade, que é o pecado, que é a morte. Porque em Jesus Cristo Tu nos garante certeza de salvação. Que o Cláudio, se ainda não tem, Senhor, experimentado do gozo da salvação em Cristo Jesus, que ele seja alcançado por Ti. Abençoa também, Senhor, a vida da Dona Yara, Senhor, que também se encontra internada. Vai ao encontro dela, abençoa, ó Pai. Abençoa os seus familiares, a sua casa, e que também sirva esse tratamento, Senhor, para testemunha a respeito do Teu poder e da Tua glória. E homens e mulheres, Senhor, possam se prostrar diante de Ti, reconhecendo que só Tu és Deus. Senhor, pessoas vieram aqui, Senhor, para Te agradecer. Oh, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque recebemos de Ti aquilo que não merecíamos. Muito obrigado, Senhor, porque não há nada em nós que nos habilite, Senhor, a estarmos aqui, mas é com amor que Tu nos recebe. E nós queremos Te agradecer, ó Pai. Muito obrigado pelas Tuas bênçãos. Muito obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Muito obrigado pela Tua luz que ilumina os nossos passos. Muito obrigado pela Tua palavra que é alicerce para a nossa vida, Senhor. Muito obrigado pela comunhão dos santos, o lugar aonde se manifesta, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, aonde a Tua bênção se renova a cada dia, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque nós pertencemos a uma família, família da fé. Nós somos contados entre aqueles que são chamados os Teus filhos. Muito obrigado pelo maior milagre, Senhor. Estávamos perdidos, estávamos em trevas, Senhor, em escuridão total. Nós não tínhamos para onde ir, os nossos pés não podiam nos levar. Prostrados, Senhor. Mas, Senhor, Tu se inclinou, Senhor, veio na nossa direção e em Cristo Jesus nos tocou, nos purificou, nos abençoou, Senhor, nos chamou para junto de Ti, nos colocou de pé, nos restabeleceu, Senhor, nos garantiu vida e vida com abundância enquanto aqui nós vivermos, Senhor, e certeza de vida eterna para sempre contigo, ó Pai, por toda a eternidade, Senhor, porque em Cristo Jesus esse milagre se operou. E é no nome de Jesus que nós oramos. No nome todo poderoso de Jesus que nós fazemos esta oração. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos. Estamos voltando de férias, já estivemos aqui na igreja, voltamos na quarta-feira, na quinta-feira já estivemos aqui com os irmãos no culto, cultuando o nosso Deus. Ontem também, aniversário de casamento do nosso irmãos Osmarina e Itamar. E hoje, mais uma vez, estamos aqui, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, para ouvirmos a voz de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos. O capítulo é o capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do verso 17.
Vou pedir à igreja que se coloque em pé. Eu lerei, os irmãos acompanharão a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Senhor nosso Deus, esse texto, Senhor, tão conhecido nosso, mas com grande humildade nós nos aproximamos, Senhor, da Tua palavra, porque ela se renova como fonte de bênçãos, Senhor, é inesgotável. E todas as vezes, Senhor, nós somos tratados por Ti através dela. E nessa manhã, Senhor, nós queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor. Que o Teu Espírito Santo trate as nossas vidas. Nós carecemos do Teu tratamento. Nós carecemos de ouvir a Tua voz. Ah, Senhor, se não fosse a Tua palavra. Ah, se não fosse o manifestar da Tua graça e do Teu amor para conosco, Senhor, através, Senhor, da Tua palavra. O que seria de nós, ó Deus? Então, mais uma vez, nós Te pedimos, fala conosco. E é no nome todo poderoso de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Irmãos, esse texto é um relato em que nós encontramos um homem que busca a Jesus, que busca se aproximar de Cristo. É interessante porque quando nós pensamos numa aproximação de Deus, algumas questões precisam ser consideradas. Desse texto nós tiramos lições importantíssimas para a nossa vida, para a nossa relação com Deus. A relação do verdadeiro adorador, daquele que se aproxima do Senhor, de fato buscando nele aquilo que dará sentido à sua vida. Mas quando nós olhamos e observamos tantas pessoas que pronunciam o nome de Jesus, tantas pessoas que dizem recorrer a Deus, e que dizem ter um encontro com Ele, devemos pensar que isso não se dá a partir dos parâmetros humanos, da maneira com que a gente resolve, da maneira com que a gente quer, que a gente determina para esse encontro. Não é um encontro que se dá porque nós resolvemos que esse é o momento e nem se dará na forma determinada pelo nosso coração. Não segundo as nossas expectativas, esse encontro com Deus, ele precisa ser observado como algo que de fato acontecerá segundo aquilo que está proposto no coração do próprio Deus.
Uma questão precisa ficar muito clara para aquele que se aproxima do Senhor. Que Deus não se impressiona com aparências. Não é um Deus que se impressiona com aquilo que os olhos veem, ou com aquilo que os ouvidos podem ouvir. O texto deixa bem claro que quando esse jovem se aproxima de Jesus, ele se aproxima e aparentemente está tudo certo. Diz o texto que a primeira coisa que ele faz é correr, ele corre. Ele teve pressa para esse encontro, ele correu, ele não esperou, ele foi ao encontro de Jesus. Isso está certo. Diz o texto que assim que ele se aproxima de Jesus, o que ele faz? Ele se ajoelha. Aparentemente está tudo correto. Aparentemente está tudo certo. Ele corre, ele alcança e diz o texto que ele se prostra. Aparentemente está tudo certo, mas Deus não é Deus que se impressione com aparência. É interessante porque eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e essa pessoa me dizia que, diante desse momento de crise, né, que está assolando o mercado de modo geral, uma pessoa, dona de um comércio, ela diz professar a fé em Deus, porque professa a religião católica romana. E aí, por conta dessa situação que se encontra o país, fez promessas, foi à igreja. Mas aí parece que as coisas ainda estão confusas e não aconteceram da maneira que ela queria. Aí tinha uns amigos que eram espíritas, e aí esses amigos convidaram para que ela pudesse estar ali com eles, porque ali ela ia encontrar a resposta, a solução. E ela foi lá naquele encontro, sentou ali, ouviu os médiuns e aquilo que os médiuns tinham para dizer, e ela ouviu. E ela voltou para dentro do comércio, fez uma reunião, disse para o pessoal assim: gente, olha só, a partir de hoje aqui no nosso estabelecimento a gente só ouve rádio evangélica, hein, gente? É só hino. Vamos botar hino aí no dia todo. Daqui a pouco não demorou muito, aí 2, 3 dias, ela pensando naquele desespero, as coisas não melhoram, correu lá, comprou, daqui a pouco chegou lá no estabelecimento, eles olharam 2, 3 caixas de Bíblia. Que é isso? Não comprei, nós vamos presentear com a Bíblia. Cada um das pessoas que entrarem aqui no estabelecimento vai ser abençoado com a Bíblia. Nós vamos distribuir Bíblia para todo mundo. É o Evangelho de Jesus. Alguém pode negar que há aí um desejo de um encontro? Não. Há. Mas da maneira dela. Do jeito dela. Tem aparência, não tem? Quem entrar naquela loja e ouvir o hino tocando e ganhar uma Bíblia de presente vai sair glorificando a Deus, não vai? Se você chegasse nesse estabelecimento, eu quero perguntar para você, você que nos ouve pela internet, se você chegasse no estabelecimento sem saber de todos os detalhes que eu acabei de colocar aqui, você ouvisse lá o hino tocando e a rádio o tempo todo tocando hinos, e na saída você recebesse de presente uma Bíblia, o que você ia dizer para a pessoa? Deus te abençoe, Deus está contigo, esse lugar é um lugar onde Deus está satisfeito com essa pessoa, você vai dizer sim, está, Deus está satisfeito, mas Deus não é Deus que se impressione com aparência.
Não é pelo que eu falo, porque diz o texto que o que ele falou também foi bom. A questão que ele apresenta foi uma questão genuína. Ele não chega para Jesus e diz assim, lê o texto. Ele não chega para Jesus, esse não era daqueles da prosperidade. Ele não chega para Jesus e diz assim, Jesus, o que eu farei para ganhar um carro novo? Ele não diz assim, o que eu farei para ganhar a casa própria? O que eu farei para prosperar no meu trabalho, no meu emprego, para que as coisas funcionem na minha vida financeira? Não, o problema dele não era doutrina. Ele faz a pergunta certa. A doutrina estava correta. O que eu farei para... Vamos falar todos juntos? O que eu farei? Ah, então não era para o comércio melhorar. Então o problema dele não era o problema dessa senhora que estava querendo que o comércio melhore, para que as vendas cresçam. Não, a ideia dele é de vida eterna. A pergunta dele é genuína. Doutrina não faltava. Ele tinha conhecimento daquilo que verdadeiramente importa. O que eu farei? Mas é só aparência. É só aparência. Irmãos, olhando para nós, todas as vezes que nós chegamos aqui, todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, seja em oração, seja no culto, seja na igreja, seja em casa mesmo, quando nós nos colocamos diante do Senhor. Não adianta estarmos prostrados, ajoelhados na nossa cama, no nosso quarto. Não adianta fecharmos os olhos aqui na hora do culto e levantarmos as nossas mãos. Deus não se impressiona com isso. Não adianta que eu cante a letra do hino, a doutrina correta da igreja. Não adianta que eu professe tudo da maneira certa e da maneira correta. Isso não impressiona Deus. Deus não se deixa impressionar pela beleza do trabalho que nós realizamos e nem pela maneira com que o culto se desenvolve. Tudo certo, do início ao fim. A liturgia correta. Equipe de louvor não deslizou nenhuma vez. Pastor pregou, não pronunciou uma palavra errada. Estava tudo certo, tudo correto. Deus não se impressiona com isso. Isso não garante que o nosso culto alcance o coração de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, uma outra questão precisa ficar muito clara no nosso coração. Que aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, a nossa sabedoria, as nossas certezas, isso também não impressiona o coração de Deus. Jesus diz para ele assim: você sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, isso eu sei, isso eu conheço, isso eu domino, está no domínio, conheço. Quantos versículos eu sei de cor? Você vai contar para Deus todos os versículos que você sabe de cor e ele não vai ficar impressionado. Você vai contar para ele de cor a história da Igreja Presbiteriana do Brasil e não vai impressioná-lo em nada. Você vai dizer todas as datas da reforma e todos os reformadores, aqueles que antecederam os reformadores nesse trabalho, e Deus não vai ficar impressionado.
Eu vou chegar aqui, vou pregar o sermão e tecnicamente o sermão vai estar correto e eu vou colocar todas as coisas no lugar, a introdução, e vou desenvolver lá nos pontos e vou caminhar para a conclusão, vou amarrar todo o sermão e no final nós vamos fazer uma oração e Deus não vai se impressionar com nada disso. Eu vou tocar um instrumento, eu vou cantar, vou pegar o microfone, venho aqui para frente, deu tudo certo e Deus não se impressionou com nada disso. Testemunho de um pastor, ele diz que tinha um jovem na sua igreja. Todo mundo lembra da época das gincanas, né? Lembra gincana de retiro, né? Tinha lá para frente falar os livros da Bíblia, não é isso? Quem soubesse mais, né? Tinha que Novo Testamento, Antigo Testamento. Aí quem soubesse recitar um salmo inteiro e quem soubesse mais textos e tal. E esse pastor diz que esse jovem era campeão. Campeão. O jovem era campeão. O jovem citava, ele era capaz de chegar na igreja na hora de um estudo e sem papel na mão e sem a Bíblia na mão, ele lembrava do texto e falava o texto de cor. Impressionante. O pastor disse assim, eu ficava impressionado. Teve um problema, foi eleito tesoureiro da juventude, aí teve um problema de sumiço de dinheiro, aí eles começaram a observar e chegaram à conclusão que aquele jovem estava desviando o dinheiro da tesouraria. O pastor chamou o jovem no gabinete para conversar com ele, e aí o pastor começou a conversar e citou um versículo de cor. Disse assim, meu irmão, mas isso não pode, porque a Bíblia diz, ele corrigiu o pastor, não pastor, faltou uma palavra aí nesse versículo. Se o senhor está citando o versículo, segundo o relato de Lucas, esse versículo que o senhor está citando, então faltou uma palavra, a palavra é essa. O pastor fala isso. Diz ele que ele conversou com ele, eles oraram, ao ponto de ele não conseguir mais esconder, chorou e confessou o seu pecado. Isso significa o seguinte, a gente pode impressionar o pastor, o conselho da igreja, a gente pode ser campeão no conhecimento e ainda assim não ser tocado pelo Senhor como deveríamos. E ainda assim, nessa aproximação, ainda assim não termos experimentado do agir de Deus na nossa vida. Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Isso pode acontecer muito com a gente que é nascido na igreja, né? A gente que foi nascido na igreja, a gente que está na igreja um tempão, né? O Gerson que já vai fazer quase 60 anos de igreja, né? Pode acontecer com o Djalma, com a Hilda, comigo. A gente nasceu nesse negócio. Isso eu conheço desde a juventude, na UCP, lá na escola dominical que a gente ia lá atrás, aí depois tinha o fechamento, era assim antigamente, tinha o fechamento, aí a gente vinha aqui e a gente ia de cor e falava o versículo do domingo da lição, não era assim? Todo mundo lembra? Lembra, Lécio? Não era isso? Aí a gente falava o versículo da lição de cor. Eu conheço isso desde a minha juventude. O que isso mudou na minha vida? O que isso mudou a prática da minha caminhada? O que de fato isso me levou para junto de Deus, se de fato me levou? Eu falei sobre isso, eu conversei sobre isso, mas eu não vivi. E é muito triste porque ele era jovem, mas ele diz assim, não, desde muito cedo, e esse tempo todo? E esse tempo todo? E esse meu tempo todo de escola dominical, esse meu tempo todo de seminário, esse meu tempo todo de vida na igreja, esse meu tempo todo de mocidade, de UPA, e esse meu tempo todo que... E isso tudo, será que redundará para a honra e glória de Deus? E será que de fato foi um encontro, uma aproximação real que mudou a minha história?
Porque Ele não se impressiona com o que eu tenho para mostrar. Ele não se impressiona com o que eu sei. Mas nesse encontro tem uma coisa que precisa ser observada. Que Ele me ama. Nesse encontro a gente não pode perder de vista que Ele nos ama. E tudo isso que a gente faz pela aparência, tudo isso que a gente faz porque a gente domina e conhece, pode impressionar todo mundo. E parece que isso nos dá segurança. Mas o que adianta se não impressiona quem deveria? Porque Ele não se impressiona com o que eu tenho para mostrar e nem fazer. Mas uma coisa é certa. Que se as pessoas soubessem que tudo que eu aparento não é verdade, tudo que eu falo, não falo como quem vive, as pessoas me abandonariam. Mas Ele não. Ele sabe que é só aparência. Ele sabe que é só mero conhecimento. Mas Ele me ama. Nesse encontro com Deus, uma coisa precisa ficar muito clara, que Ele está no controle. Nesse encontro é Ele que dita como deve ser. O grande problema desse jovem é que ele chega para Jesus achando que ele vai dominar o encontro. Ele vai dominar com a aparência, ele vai manipular. Ele manipula Deus, ele manipula através da aparência, porque ele manipula as pessoas. Ele tenta manipular com o que ele conhece, porque isso dá certo, uma ferramenta fantástica para manipular a gente. Deus não. É certo, dá certíssimo para enganar o Jonas, enganar o pastor, enganar o conselho, enganar os diáconos, enganar todo mundo, dá certo. Com Deus não funciona. Nós vivemos uma sociedade em que as pessoas estão lançando mão dessas ferramentas todo dia, com sorrisos que não são reais, com palavras que não são sentidas no coração, com cumprimentos que são dados, mas que o coração rejeita. Mas com Deus não funciona. E nesse encontro com Deus, ele dita como deve ser e como deve funcionar. Aí Jesus, diz o texto que Jesus fitando, o que está escrito aí? Versículo 21. Jesus fitando-o e disse. É interessante porque o amor de Deus por nós não é um amor que nos permita continuarmos quem somos. Isso não é amor. Não, eu gosto muito do fulano, sabe? Aí, por falar isso para ele fica chato. A gente gosta tanto dele, a gente caminha com ele. Não vou falar não. No relacionamento com Deus, porque Ele nos ama, Ele diz. Entende isso? Porque Ele ama, Ele disse. Não há em Jesus o sentimento assim, canalha. Não há assim, canalha, você é falso, você é mentiroso, você é mascarado. Jesus não sabia de tudo isso? Hein, irmãos? Não é verdade que Jesus sabia tudo isso? Que aquilo tudo era aparência, que aquilo tudo era superficial? Não sabia. E Jesus, quando Jesus diz, quando Jesus fala, Jesus está tratando, não está desmascarando. Não é a palavra de quem agora quer rasgar a máscara e deixar nu para sua vergonha aquele que chega para enganar. É porque ama. Aí ele chega, chama e diz assim: nesse encontro as rédeas não estão nas tuas mãos, estão nas minhas. Tem um problema que precisa ser resolvido.
Sem resolver esse problema, nada vai adiante. Nunca haverá aproximação de fato. Nunca haverá um encontro de verdade. Porque tem uma barreira. Uma barreira que para você tem sido intransponível. Vai lá, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Jesus não falou isso com mais ninguém, entende, Jesus? Não é um problema contra a riqueza, não é uma mensagem contra quem tem dinheiro ou quem conquistou bens na sua vida. Não é. Jesus nunca falou isso com ninguém, nunca pediu isso para ninguém. O único que Jesus exigiu isso foi ele, sabe por quê? Porque esse era o problema dele. Eu gostaria de dizer para os irmãos que nós estamos aqui hoje, Deus está falando no teu coração. Agora, Deus está falando no teu coração a respeito daquilo que tem te atrapalhado. Jesus agora não propõe na hora do concerto, na hora da proposta de Cristo, ele não está falando de outras coisas, ele está falando do que é crucial, do que é importante. A grande questão é que você não me tem em primeiro lugar. A grande questão é que me agradar não é a sua intenção. A sua intenção ainda é agradar o seu próprio coração, porque o seu coração está nas riquezas. Aonde está o nosso coração está o nosso Deus. O nosso Deus habita aonde o nosso coração está. É interessante porque tudo caiu por terra. A imagem do homem que corre, do homem prostrado, que fala a coisa certa, a imagem daquele que é conhecedor, tudo cai por terra. Por quê? Porque Jesus mostra para ele que ele tem um ídolo, que ele adora esse ídolo e que ele confia nele. Você precisa abrir mão de tudo isso. Aí ele inverte tudo e diz assim, porque a hora que você vender tudo, na hora que você entregar tudo para os pobres, você vai ter um tesouro no céu. Seu coração ainda está aqui. Seu coração é terreno. Seu coração é carnal. Os seus interesses são interesses mundanos. Sua satisfação é no prazer da carne. A tua alegria é fazer a tua vontade. Larga tudo. Mais do que de joelhos diante da igreja, de joelho diante de mim. Alma prostrada. Tudo entregue diante do altar do Senhor. Aí Jesus diz assim, então vem e segue-me. Uma vida diferente, uma vida nova. Novidade de vida é isso. Valores trocados, valores substituídos. Maneira de agir diferente. Totalmente nova. No encontro que eu tenho com Deus genuíno, é isso que acontece. Aquilo que era a minha vontade, o que reinava até agora, o que determinava a minha situação até o dia de hoje, cai por terra. Agora eu vou viver segundo a vontade dEle. Agora não são tesouros segundo aquilo que valoriza o meu coração, é tesouro no céu. Agora não são os passos que meus pés podem dar, agora eu vou seguir os passos de Cristo. Versículo 22 diz assim, ele porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele ficou triste porque não foi recebido? Não, ele foi. Ficou triste porque não foi amado por Cristo? Foi. A tristeza dele é porque
Por mais que ele tenha corrido, por mais que ele tenha se ajoelhado, por mais que ele soubesse, ele se viu na situação de ser um homem totalmente afastado de Deus. A tristeza daquele que continua preferindo a vontade do seu coração. Aquele que continua desejando aquilo que satisfaz a sua alma. Aquele que quer continuar dominando, manipulando, acreditando que tudo que ele faz em cena, ou tudo que ela faz em cena, é satisfatório porque agrada quem vê. Eu gostaria de dizer para os irmãos, para a gente poder caminhar para o final do nosso sermão, que acerca do encontro genuíno com Cristo, essas questões precisam ser todas observadas. Eu quero parar para pensar todo dia. E eu não quero estar satisfeito se pelo menos um culto que eu prestei ao Senhor tenha sido mera aparência. Eu não posso estar satisfeito se todo o meu conhecimento é mero conhecimento intelectual e mais nada. Diz o texto que aquele jovem sai triste porque a tristeza é a verdadeira companhia daquele que diante de Deus percebe-se sem condição de dizer não. Não para os desejos da sua carne, do seu coração, e sim para Jesus. De Abraão que leva Isaac, entrega o filho da promessa, o filho tão esperado, que coloca ele lá e que levanta o cutelo, para que na última hora o Senhor então possa segurar a sua mão, entrar com intervenção e mostrar o cordeiro. Cordeiro que ele não levou. Vamos vender tudo. Vamos entregar tudo. E vamos viver alegria. Alegria. Aí a gente vai entender o culto alegre, a gente vai entender o gozo e a satisfação, a gente vai entender o que é vibrar na presença do Senhor, o que é se alegrar com Deus, porque o tesouro está no céu, porque os valores se inverteram, porque agora a coisa certa, agora a coisa é de Deus, é da maneira dele. Eu queria que, para concluir o nosso sermão essa manhã, eu gostaria de dizer que o presbítero Jonas disse assim: ontem eu subi o pastor Rio para ministrar o louvor, e hoje, não. Se você observou que eu estava ali, era alegria, era sorriso. Se sorri não percebi, sorri de alegria. Eu sorri de alegria porque ainda existem pessoas voluntariosas. Eu sorri de alegria porque a igreja não vai parar, porque a igreja não deixa de acontecer. Porque tem gente que, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus afazeres, de ter um monte de coisa para realizar, de ter suas questões particulares e pessoais, tem gente que está guardando tesouro no céu.
Hoje a gente começa o culto, e a gente começa o culto com teclado, a gente começa o culto só com vocal, e aí a gente vê a equipe de louvor tendo dificuldade e não entra na hora certa, e o outro entra antes de ter que entrar, e a gente diz assim, não ficou bonito, nós não estamos atrás de aparência, Deus não vai se impressionar com a aparência. O grande problema é que a gente vai lá fora e cobra, sabe por quê? Porque a gente está satisfeito com o engano. A gente fica feliz que mesmo que seja mentira, que seja bonito. Mesmo que não seja verdade, mas que a gente saia daqui orgulhoso. A nota certa, instrumentistas fantásticos, um pastor que vai para o púlpito e prega e agrada todo mundo, ninguém sai triste com a mensagem do pastor, porque ele equilibrou bem, ele conhece todo mundo e não toca num assunto, não toca no outro, e aqui ele não fala, porque todo mundo precisa ficar satisfeito. Não, é lugar do operar de Deus, a igreja é o lugar do agir de Deus, é o Espírito Santo que fala, mas ele fala porque nos ama. Ele está falando hoje de manhã de novo comigo. Ele está falando contigo, está falando com você que nos acompanha pela internet. Sabe por quê? Por uma única razão. Porque Ele nos ama. Agora à noite vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter um teclado e nós vamos ter o pessoal cantando. Eu quero a igreja orando por esses meninos. Eu quero a igreja intercedendo por eles. Eu quero a igreja pedindo para que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida deles. Eu quero uma nota fora do lugar. Deus não vai se impressionar. Não vai se impressionar se alguém saiu antes, se alguém não cantou, se deixou para cantar depois. Porque Deus vê o coração. Agora, à noite, eu vou estar pregando de novo. Sinceramente. Mesmo que pronuncie alguma palavra errada, mesmo que a minha leitura não seja correta, mesmo que alguém ouça a mensagem aqui na igreja, ouça pela internet e diga assim, a homilética não foi observada como deveria, nada disso importa. Precisa chegar no céu. Precisa tocar o coração de Deus. Porque é Ele que nós adoramos. É Ele que nos convida porque nos ama e diz assim, segue-me. Vamos seguir, gente. O ano está começando e a gente precisa seguir. Pessoas voluntariosas na igreja estão ficando cada vez mais extinto. Quando a gente chorou a partida do nosso irmão Ângelo, nós choramos a dor da saudade, mas Deus sabe que diante dele como pastor, eu coloquei, Senhor, como fará falta o teu filho no nosso meio? Antes da partida eu pedi a Deus, Senhor, for da tua vontade, preserva o teu servo é um instrumento vivo e poderoso no meio do povo. Voluntarioso. Quando ele recebeu a notícia de que o caso dele tinha se complicado o caso dele. Ele já sabia da gravidade do caso dele. Ele sabia. O senhor França estava aqui comigo. O senhor França estava aqui comigo naquele dia colhendo assinaturas, não foi? Estávamos aqui colhendo essa assinatura do manifesto. Ele chegou ali no portão, sentou ali com a gente. O Denilson estava aqui também. E depois de a gente ter passado o dia todo, ele falou comigo assim, pastor, eu vim correndo para a igreja, porque eu recebi uma notícia. E eu falei, meu Deus, só há um lugar para estar, junto com meus irmãos. Nem que seja colhendo assinatura. Não era culto, mas tudo que ele queria era estar perto de gente que tivesse o mesmo sentimento que ele. Tem gente aqui na igreja que não sabe o caso e diz assim, morreu tão de repente. Foi não, irmão. Não pensa você foi para o hospital e morreu.
processo todo muito doloroso de anos de enfermidade, anos. Mas ele sabia onde ele queria estar. Está cada vez mais escasso. A gente conversa com uma pessoa e diz assim, tem tanta coisa para fazer na igreja, tanta coisa para te realizar. Aí a pessoa diz assim, não, pastor, mas hoje esse ano não vai dar. Agora não vai dar. Agora eu tenho muita coisa para fazer. Eu estou com um projeto aí, eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo. Para Deus não tem tempo nunca. Pastor, o presbítero Laércio disse assim para mim agora, pastor, estou com dificuldade, hoje eu quero vir à igreja, às vezes não consigo, não posso. Mas a gente conversava e eu dizia para ele, irmão, descansa no Senhor, enquanto o Senhor pôde, o Senhor esteve. Porque o Senhor não exige sacrifício nem meu nem teu. Ele não quer o que eu não posso dar. Ele quer o meu coração. E hoje quando o Laércio fica em casa, o presbítero Laércio não pode vir à igreja e fica em casa, o Senhor está lá com ele. Porque ele ouviu a voz de Jesus que ama fazendo a seguinte proposta, segue-me. Nós estamos precisando de gente voluntariosa. De gente desejosa para ajudar. De gente com vontade de trabalhar. De gente que não vem só para ouvir, para sentar, para receber, fica sendo tratada a vida inteira. Não de gente que Jesus vai dizer assim, vende tudo que você tem, vende tudo, desfaz de tudo, todas as amarras, tudo que te agarra, tudo que te segura, desfaz de tudo, para ter um tesouro no céu. De gente que podia estar pregando, de gente que podia estar cantando, de gente que podia estar tocando, de gente que podia estar evangelizando, de gente que podia estar com a gente aqui durante a semana, de gente que podia estar orando na terça, de gente que podia estar no estudo de quinta, se aprimorando, ouvindo a voz de Deus, sede de Deus, vontade de Deus. De noite nós vamos cantar no culto e vai ser a mesma coisa. Do mesmo jeito. Só o teclado e só as vozes. O pastor vai subir no final e vai pregar. Vai. Mas tudo que a gente quer não é impressionar o coração de Deus, porque Ele não se impressiona com nada. Tudo que a gente quer é cumprir com aquilo para o qual nós fomos criados. Com aquilo para o qual nós fomos criados. Tudo que nós queremos é adorar, bendizer o nome do Senhor. Amém? Estamos dispostos? Vamos vender tudo? Vamos entregar tudo? E vamos dizer, eis-me aqui? Não para o pastor não, porque o pastor tem que ser o primeiro a dizer também. Aí eu me viro, fico na mesma situação que os irmãos e digo assim, eis-me aqui, como todo mundo deve dizer. Todos nós. Não é dizer para o pastor e nem para a obra dessa igreja, é dizer para o Senhor. Ah, mas tanta coisa que me amarra, tanta coisa que me atrapalha, tanta coisa que me impede. Vamos acabar com tudo isso, vamos consertar, vamos pedir a Deus conserto e vamos andar, irmãos. Vamos caminhar. A alma sedenta lá fora, a gente precisando de Deus, a gente precisando de ouvir o Evangelho, a gente precisando do testemunho que a gente tem para dar, a gente precisando ouvir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E principalmente, Deus está no céu e Ele precisa ser glorificado. Que Deus nos abençoe. Feche os teus olhos. Vou pedir à nossa irmã que toque o teclado mais uma vez. Enquanto a nossa irmã toca o teclado, eu gostaria que você fizesse uma análise de tudo isso que a gente acabou de conversar. Tudo isso que Deus acabou de falar conosco. E que você agora, pessoalmente, porque esse é um exercício que eu fiz antes de chegar aqui, esse é um exercício que a gente está fazendo e vai continuar fazendo a partir de agora. Vamos sair tristes, você triste da presença de Deus hoje com essa palavra, como saiu aquele jovem, ou nós vamos sair alegres, porque venderemos tudo, porque entregaremos tudo.
está dando um tempo para que você faça a sua oração pessoal. Análise diante de Deus. Pediu o pastor Jefferson que esteve aqui ao meu lado, nós vamos orar e logo depois o pastor Jefferson estará impetrando a bênção. Eu vou pedir para que no decorrer dessa oração, todos nós de olhos fechados, e só Deus vai estar vendo. Se você sentir o coração, o desejo de se levantar, dizendo que, Senhor, quero vender tudo. Sabe as amarras, o que me segura, o que me detém, o que me atrapalha? Quero me libertar hoje. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, meu Pai, diante da Tua palavra, Senhor, nós estamos constrangidos, ó Pai. Não porque, Senhor, Tu nos desmascaras, Senhor, mas, ó Deus, porque Tu nos ama, Tu coloca diante de nós, Senhor, tudo aquilo que precisa ser tratado. Da minha vida, Senhor, para que eu seja o servo que Tu queres que eu seja, para que a gente ande onde Tu queres que a gente ande, ó Pai, para que a gente faça aquilo que Tu queres que seja feito, para que a nossa mão, Senhor, operada por Ti, Senhor, se torne mão abençoadora, para que eu abrir os lábios, Senhor, seja Tu mesmo quem fala. Agora nesse instante, Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu esteja tratando cada coração aqui. Ah, Senhor, há coisas que eu preciso vender, há coisas que eu preciso me desfazer, há laços que precisam ser cortados, há algemas que precisam ser quebradas, Senhor. Ah, meu Pai. Ah, meu Pai, é Tu mesmo que pode, Senhor, e só Tu pode. Vai operando, Senhor, vai quebrando, Senhor. Ah, Senhor, que não resista às cadeias, ó Deus, e que o nosso coração não seja duro. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós possamos ter um tesouro no céu. Alegria, Senhor, de nos aproximarmos verdadeiramente de Ti, Senhor. E mais do que isso, de sermos aqueles, Senhor, que são chamados Teus filhos, reconhecidos no céu. Muito obrigado pela manhã desse dia, muito obrigado pelos louvores da Tua igreja, muito obrigado pelo culto, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, pela comunhão dos santos, por termos um lugar, Senhor, um lugar de refúgio, um lugar de segurança, um lugar onde encontrar aqui o pastor Jefferson, encontrar aqui o irmãos e ver no semblante dele a alegria da comunhão dos santos, seja um lugar para onde os meus pés corram, Senhor. Que seja um lugar, Senhor, onde eu me sinta seguro, protegido, amado. A despeito das minhas falhas, dos meus problemas, amado. Confrontado sim, Senhor, porque Tu, Senhor, continua insistindo em melhorar a minha vida, mas eu quero estar aqui, Senhor. Pessoas se levantaram, Senhor, e eu não abri os olhos para ver, mas os Teus olhos estão contemplando. Senhor, que ao saírem deste lugar, Senhor, possam viver isso. Que ao saírem deste lugar, Senhor, possam viver isso. Que ao saírem deste lugar, possam viver isso, Senhor. Para a edificação de suas vidas, para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque, Senhor, Tu não desiste de nós. E é no nome todo poderoso de Jesus que nós fazemos essa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o incondicional, o imensurável amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo, a força, a alegria do Espírito Santo repouse sobre a igreja aqui presente, sobre a igreja que cultua o Senhor conosco através da internet e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente na manhã deste dia, mas por todo sempre. Que a igreja diga amém. Amém, Jesus. Amém.
Irmãos, antes de nós sairmos, eu gostaria de... Cadê o... Lembrei, viu? Ó, atenção aí os papais aí, ó. A direção da UCP convida todas as crianças para uma tarde... Tá dando para ler ainda, hein? Divertida no dia 30 de janeiro, na casa da diretora Elaine Bonavita. Então o encontro será aqui na igreja às 14 horas, ok? No dia 30 deste mês, às 14 horas, aqui na igreja as crianças estarão se reunindo para juntos saírem daqui para uma tarde festiva, né, das crianças ali na casa da nossa irmã, ok? Então às 14 horas aqui na igreja. O outro aviso, está aqui, a reunião da Federação de Homens, hoje às 15 horas, na igreja presbiteriana ali em Confidência. Todos os homens estão sendo convidados a esta reunião. Então, a reunião da Federação de Homens, hoje às 15 horas, aqui na igreja presbiteriana em Confidência. O convite é para todos os homens da igreja. Na segunda-feira, dia 8, é isso? É dia 8 de fevereiro, no carnaval, né? O PH da igreja estará se realizando ali um evento festivo no sítio da Dona Zilar. Então toda a igreja está sendo convidada. Você que durante o carnaval aí está sem destino, a segunda-feira você tem um programa que é estar com a igreja ali no sítio da Dona Zilar. O valor é de R$30. Você é entrada, mais almoço, mais piscina, mais campo, mais jaca, entendeu? Jaca muito boa, jaca mole e jaca dura. Tem para gosto dos irmãos aí, ok? Estaremos ali então nesse dia. Não tendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. Tem ali, ó, viu? Falei que tinha mais. O trabalho que vai ser realizado ali junto aos carteiros amanhã, às 7 horas da manhã. Tá ok? Os irmãos estiverem disponíveis às 7 horas da manhã. A equipe de evangelismo e missões da igreja, juntamente com os irmãos da SAF, estarão realizando este evangelismo que se faz todo ano, ali junto aos carteiros. Então, amanhã, 7 horas da manhã, ali na Praça dos Eucaliptos, ok? O pastor vai à porta cumprimentar os irmãos. O Jair Louvor estará ensaiando neste instante.